O futebol, futebol moderno, né, ele surgiu na Inglaterra, como uma espécie de esportes mais antigos, como o rugby, por exemplo, que já existia, né? Então ele era jogado nos colégios ingleses e tal, pela juventude inglesa, e rapidamente se popularizou. Não é sobre onde eu cheguei, é onde eu quero chegar. Se for fácil, não quero, quero mais que o meu lugar. Impossível não existe, isso já pude provar. Que ninguém nem nada nesse mundo aqui vai me parar. Eu trouxe a força de Sansão e a potência de Usain Bolt pra correr atrás do meu com a latência de 100 mil volts. No retrovisor o tempo, na luz eu me contrapus. Nos sonhos dos meus inscritos eu vivo como Jesus. Gradativamente cresço com o apoio que tu me dá. Não é sobre onde tô hoje, é sobre onde eu vou estar amanhã. Com profissionais de grupo mais seleto, time de primeira. Na origem mesmo, na Inglaterra, ele tem uma origem mais aristocrática, muito rápida assim, mas logo depois ele ganha apelo popular, né? Geralmente a gente tem aquela ideia de que quem trouxe o futebol para o Brasil foi o Charles Miller. Assim, Charles Miller, sem dúvida nenhuma, teve importância. Assim, em São Paulo, assim como no Rio de Janeiro, foi o Oscar Cox, fundador do Fluminense, né? Tem duas origens. Uma é essa: os trabalhadores ingleses, os marinheiros ingleses, que praticavam futebol, eram anônimos e essa coisa meio que não passou muito para a história. A outra eram brasileiros que foram estudar fora, foram estudar na Inglaterra, aprenderam lá na Inglaterra sobre o jogo, e aí quando eles voltaram, eles trouxeram, e aí começaram a tentar reproduzir no Brasil esse jogo que eles tinham aprendido lá fora. À medida que a Inglaterra ia espalhando sua influência no mundo, era a primeira nação imperialista e tal, também espalhou o futebol. Eu moro em Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. Meu sonho é jogar no Barcelona, na Espanha. Eu gosto muito deles, é meu time favorito e se eu chegar até lá, eu fico muito feliz. Quando ele estava pequenininho, a gente estava morando aqui no Brasil. Aí ele sempre com a bola no pé o tempo inteiro. E aí quando chegou lá nos Estados Unidos, isso diminuiu um pouco, porque lá é mais basquete, beisebol. Aí depois, quando teve a oportunidade de chegar na escola lá, aí ele começou a jogar futebol de novo, né, na hora do recreio, depois da escola. Eu jogo no time de base, no DC United, do time profissional. E lá é bom, nosso time chegou até o segundo melhor time no ranking nacional. A gente ganhou o torneio mais difícil do país. Foi agora mesmo, antes de eu vir para o Brasil. First up, we've got Isaiah. Good job, Isaiah. Felipe! Desde quando eu tinha 7 anos, eu treinava aqui e ainda treino aqui. Acho que aqui ajuda muito na sua técnica, para mover a bola, porque eu acho que o treinador todos os treinadores são bem inteligentes, então ele ajuda muito. Os técnicos são muito bons e o treino é bem forte, é muito treino, é muita corrida e força e tudo isso. Depois tem coletivo para jogar. Nos Estados Unidos, as crianças, o esportista em geral é muito físico. Muita força, você tem que correr muito. O brasileiro é o tipo de pessoa, de atleta mais técnico, especialmente o futebol. É tipo aquela ginga que vocês falam aqui. Esse negócio é bem diferente. Eu não sou o jogador que só pega a bola, sai correndo como nada. Eu gosto de mais dominar a bola, levantar a cabeça, se não tem ninguém, ir driblando, se tem alguém com melhor chance, tocar. Eles apreciam muito lá nos Estados Unidos, por exemplo, a técnica de um jogador de futebol. O Felipe está tentando fazer as duas coisas lá, então eles aproveitam isso. Meu pai, ele me ajudou muito quando eu era criancinha. Ele me ensinou tudo
Então, meu pai é minha inspiração no futebol. Acho que cobro até demais para ele, mas está servindo para inspiração para ele. Ele fala para mim, sempre dá para mim muito obrigado, cada título, coisinhas que ele ganha, sempre está pertinho de mim. Para comemoração de um gol, corre para mim, para me abraçar. Então, acho que é isso. A gente ficou muito amigo. Como todo mundo já jogou futebol, acho que pouca gente não jogou futebol, mesmo que seja o pior jogador ou o melhor jogador. Eu acho que se o pai não foi um bom jogador, eu acho que ele acredita que a sociabilidade do filho dele ou a afirmação do filho dele vai ser melhor se ele for um melhor competidor do futebol, se ele for um melhor jogador. Eu saí da Guatemala, eu estava em um time semi-profissional. Eu ia jogar bola lá, mas não deu para mim. Eu tive que migrar, fiquei lá. Mas eu tive aquele sonho de ser um jogador. Não tive oportunidade. Então, agora que eu aproveitar, estou tentando, porque não sei o que vai acontecer amanhã. Mas se o meu filho vai se dar certo, eu vou ficar muito feliz. Quero ajudar muita gente pobre, quero ajudar muitas crianças que não têm uma vida muito boa. E, além disso, eu também quero ajudar minha família. Se a minha família está indo para trás, depois eu tenho que ajudar eles. O futebol é um elemento presente, acho que em quase toda história de família. Para o bem ou para o mal, as pessoas gostando ou não, depende da narrativa, né? Mas acho que é um traço que construiu muita coisa, né? A gente tem uma menina de 14 anos, ela não gosta, até mesmo porque a paixão que a gente tem é muito grande, então ela fica meio brava, sabe? O Felipe agora, que eu tenho um torneio no Colorado lá, vamos. Que vamos para lá, vamos. Então, uma família agora que está envolvida no futebol. A princípio só era o Felipe, vamos lá na escolinha, tudo bem, mas agora mudado, tá ficando mais sério, assim. Futebol, para mim, é tudo. Eu sempre, se você não tá me vendo jogando futebol, eu tô ou comendo ou dormindo, porque o tempo ou passeando com a minha família, porque eu só tô jogando bola, mas jogando bola é meu sonho. Então é futebol, futebol e futebol. O futebol chegou no Brasil na passagem do 19 para o 20, né, do século 19 para o século 20. Ele era principalmente uma prática típica da elite das cidades, né? Então, o pessoal mais endinheirado do Rio de Janeiro se reunia para jogar futebol, que era associado a essa coisa da Inglaterra. Historicamente, o início dos grandes clubes que a gente tem, né, são criados mais por uma parte que ainda não era uma elite consolidada como a gente vê hoje, mas era um retrato da sociedade de uma camada um pouco mais escolarizada, né? Quase todos os clubes mais famosos do Brasil, quase todos surgiram com esse caráter mais elitista. Você tem algumas exceções, né? O Bangu, por exemplo, no Rio de Janeiro já surgiu como um clube de uma fábrica e, portanto, um clube operário. Mas os outros todos, o Fluminense, o Botafogo, o Flamengo, eles todos surgiram mais com essa coisa mais elitizada, né? Mas à medida que o futebol foi se popularizando, primeiro entre as classes altas, as classes baixas também acompanhavam o jogo. De certa maneira, jogar futebol era se aproximar desse status da elite. Hoje tem treino, hoje não posso faltar. Amanhã tem amistoso e eu quero jogar. Pra muitos nem tem importância, é só mais um jogo. Mas pra mim uma nova chance de chegar no topo. Não tenho a melhor chuteira, nem patrocínio. Amador como muitos sigo no caminho, na certeza que o futuro trará algo bom. Que um olheiro desse mundo invista no meu dom. Meu sonho é ser jogador de futebol, né? Futebol sempre esteve presente dentro da minha casa de alguma forma. Eu tinha uns 7, 8 anos, eu treinava lá na cidade de Alegria, onde eu moro, né? E meu irmão também, quando começou lá, eu ia bem menorzinho, ia ver ele jogar também. Depois foi aí que meu irmão começou a jogar no Resende. Eu fui, vi ele jogar, aí eu pensei, pô, é isso que eu quero pra mim, é o meu sonho.
também eu quero ser igual a ele, quero jogar igual a ele. Eu acho que tem um apoio que é de fato algo que é relevante, que é o apoio da existência da família. É sempre bom você ter sua família ali te apoiando, te mostrando o caminho certo, que é o caso do meu irmão dentro de casa. Meus pais sempre me apoiaram, sempre estão ali conversando comigo, tentando me mostrar o caminho certo para que eu não me desvie, que eu continue seguindo, se é o que eu quero, para mim continuar seguindo por esse caminho. Eu me tornando jogador, jogando um time grande, eu posso dar condições melhores para a minha família. Estou tentando, estou aqui, jogo hoje no Resende Futebol Clube, né? E o que eu quero para mim é chegar longe. A gente está falando aqui do sonho do moleque ser jogador de futebol, não é no time do bairro. A gente está falando do sonho do moleque ser jogador de futebol para fazer um bom contrato e viver disso. Meu sonho mesmo, é o sonho de toda criança, que é jogar num time grande, tipo um Barcelona, um Real Madrid, disputar uma Champions League. O meu maior sonho é ganhar uma Champions League e chegar à seleção brasileira também. Meu irmão tentou ser jogador, jogou no Botafogo, Fluminense, Olaria só. A gente não pode colocar responsabilizado no moleque que não acreditou no sonho, ou porque ele não foi no dia bom na peneira, porque a gente tem outros interesses. Como todo mercado, a gente tem outros interesses, não só humanos, de mérito, mas de outras coisas colocadas ali. Eu acho que vão ter outros interesses, seja do mercado, seja do clube, seja do empresário, seja do técnico, seja de quem levou ele para lá, que contribuem para esse desempenho final. Se o cara virou o jogador ou não. Que por problemas deles, né, que não teve muita cabeça com o futebol, não conseguiu realizar. E é isso que eu me espelho nele também. Me espelho nele dentro de campo, mas ele sempre falou, lembre de mim dentro de campo. Fora não. Foca, tenha a cabeça, tudo que eu não fiz, eu quero que você faça para que você chegue lá, que você tem potencial. Imagina o que é um moleque de 16 anos, sai de Volta Redonda. Aí todo mundo fala para ele assim, cara, você vai ser o cara. Você vai para um clube grande do Rio, você vai ser o cara. E aí, em 2 anos, ele está na reserva e nunca jogou. Evidentemente que ele tem que saber lidar com essa frustração. E isso não é simples. A gente, quando está da juventude passando para a maturidade, uma das coisas que a gente aprende a muito custo é lidar com a nossa frustração, que tem a ver com o tamanho da nossa expectativa. O futebol na minha vida foi como posso dizer, de extrema importância. Eu estou sempre acompanhando jogos em casa, fico vendo jogos. E o futebol para mim tem uma importância enorme, por causa que não é só futebol também, tem além não é só as 4 linhas, tem além. No Brasil, o futebol aparece talvez como o primeiro fenômeno que congrega todo mundo para defender as cores do país, porque isso não era muito comum no Brasil. E esse sentimento de nacionalidade mais forte só vai acontecer depois de 30. Tem a Revolução de 30, começa a Era Vargas, que tem todo um desenvolvimento nesse sentido, de promover a ideia de nação. Mas o futebol ele chega antes disso. Então, antes de acontecer esse fenômeno mais político, já acontecia nos campos de futebol esse congraçamento de pessoas diferentes, negros, brancos, pessoas mais pobres, pessoas mais ricas, todo mundo torcendo para o Brasil, todo mundo unido numa coisa só. Isso não era comum. Praticamente não existia isso no Brasil, na verdade. E é com emoção que retorno ao vosso convívio neste ambiente de regozijo e de festa nacional, em que nos revemos uns aos outros a céu aberto, em que o governo fala ao povo de amigo para amigo, na linguagem simples, leal e franca com que sempre vos falei. O jeito de jogar do Brasil, aquilo começa a ficar evidente que o futebol tinha realmente Primeiro, ele era de fato uma paixão nacional, ainda que eu não tivesse dado esse termo ainda, mas ele já tinha uma popularidade muito alta. E o próprio Estado, né, o governo, começa a tratar aquilo como um assunto de Estado, né? Quer dizer, o futebol se torna um assunto, olha, temos que promover o futebol. O futebol se torna um fenômeno de massas no Brasil. E tem a ver com a ideia da seleção, quer dizer, de você formar um time do Brasil para jogar contra time estrangeiro. Isso unificou muito
Durante muito tempo, houve uma disputa muito grande entre as duas ligas mais importantes, que era o Rio de Janeiro, no caso, e São Paulo. E uma seleção nacional, sabe? Era muito difícil você pegar um jogador que estivesse lá no Nordeste e ele fazer parte da seleção. Isso praticamente não acontecia. Ou o cara jogava no Rio de Janeiro ou jogava em São Paulo. A escolinha começou, tem 18 anos, né? 18 anos que eu tô nessa luta. Quando, numa brincadeira, a gente foi pegar aí para disputar um torneio, dente de leite. E acabou eu indo, gostei e peguei adiante, né? E a escolinha, acredito, começou no dia 12 de outubro, foi no dia desse torneio. Hoje a gente já conseguiu ajudar, assim, ajudar muito, não só na parte de futebol, né, a parte de ser profissional, colocar em algum caminho, mas já ajudamos muito como homem, como pai de família, que a gente acaba sendo espelho para muitos, né, não só para criança, mas para adolescente, até para adulto mesmo, né, tira a gente como espelho. Sempre foi trabalho mesmo, social mesmo, né. Então, assim, na verdade a escolinha ainda mantém o mesmo critério, o mesmo padrão. Parte de estrutura ainda não mudou, né? Mas a gente está na luta, está procurando algumas coisas diferentes. Mas o caminho é esse, né? A gente luta para mudar, né? Para a gente chegar um dia aqui, a gente ter todo o material disponível, onde que as crianças não precisam comprar uniforme, a gente não precisa correr atrás de um patrocínio para poder fazer a doação de uniforme. A gente ter essa estrutura, a gente poder oferecer essa estrutura para eles. Acho que uma escolinha ajuda muito, faz um complemento muito grande na educação. Principalmente quando muitos vê a televisão lá, vê os seus ídolos, né, tipo no glamour. Então isso aí acho que ajuda muito eles, né? Muitas dessas crianças acabam vendo eles como um exemplo para poder ter um futuro melhor também, um futuro brilhante. Se eu for jogador, eu vou dar uma casa para minha mãe, ajudar a escolinha de futebol. Vamos morar em um lugar melhor, ajudar minha mãe e meu pai. Um menino pobre, ele pode sonhar em ser famoso, em ter dinheiro, em ser bem-sucedido e muitas vezes em ajudar a família, né? Os jogadores, boa parte deles, né, quando começam a ganhar dinheiro com futebol, a primeira coisa é comprar uma casa para a mãe, sabe? A primeira coisa é ajudar a família. Então, isso é muito comum no Brasil. Meu sonho é ser jogador de futebol. Eu via sempre televisão, eu queria também passar na televisão, jogando bola. Eu gosto de ver o Messi, porque eu gosto que ele vai bater falta, ele sempre faz um golaço. Não, o Marcelo, na verdade, a gente participou muito desde do começo dele até onde ele chegou, né? Hoje está no Botafogo. Mas o começo do Marcelo foi um começo muito difícil, que eu acompanhei de perto. Essa conquista dele foi uma conquista nossa, uma conquista não só hoje dessa escolinha, mas sim do nosso bairro Vicentina, da cidade de Resende, de projetar uma pessoa que veio das origens que veio, da dificuldade que veio e hoje, graças a Deus, está com os caminhos bem encaminhados, que procura sempre ajudar, principalmente família. Se é pra sonhar, sonhe, não desista daquilo só porque não sabe seu nome. Espinhos no caminho, isso é fato, mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil, não importa o seu gênero. Tem muitos casos de jogadores que vieram de comunidades mais periféricas e tal, de mais baixa renda, em que a família junta um pouquinho de recurso que tem para apostar na carreira do filho, porque o filho não é a salvação só dele, é a salvação da família toda. Ele tá lá, ajudando a família dele, igual ele construiu o barraco com o pai dele. Meu sonho é ser jogador de futebol também, né? Desde pequeno, meu sonho era esse. Vou ajudar minha família, né? Minha mãe,
dar um carro, dar tudo que eles querem, sair desse barco e ir para outro lugar. Futebol representa uma possibilidade de ascensão. Em uma sociedade desigual, as pessoas elas se tornam desigual não porque no final do caminho todas são desiguais, mas principalmente porque elas têm possibilidades desiguais. Então o futebol é uma língua mundial, né? A língua que todo mundo fala. Então eu acredito que o futebol é assim, como todo mundo fala, é tudo, né? Futebol é tudo. Só peço dedicação, seriedade, e agora a gente está trabalhando, beleza? A gente não está aqui só se divertindo, a gente está trabalhando. A gente joga futebol porque a gente ama, é a nossa paixão, mas o principal de tudo, a gente tem que colocar um pouquinho de seriedade. Todas as brincadeiras têm seriedade. Se não tiver seriedade, a gente não consegue vencer em nada. Então, no início do futebol, a torcida tinha muitas mulheres, no início do futebol. E aquilo popularizou o esporte, no sentido de que muita gente ia para os jogos não por causa do jogo em si, mas pelo namorico, pelo flerte que rolava ali, entendeu? E à medida que a rivalidade no futebol também vai ficando cada vez mais séria, né, a mulher vai sendo quase que expulsa da torcida. Além disso, não tinha muita prática do futebol, não tinha muita prática da mulher. A mulher praticar futebol praticamente não existia. Em alguns esportes, talvez até por não terem o mesmo nível de relevância política e cultural como o Brasil, as mulheres tiveram maior acesso. Então, você vai no vôlei, tem uma tradição maior do vôlei feminino, né? Até o basquete também tem alguma coisa ali. O tênis, né? O Brasil teve uma campeã de Wimbledon, né? A Maria Esther Bueno. E outros esportes aqui e ali, né? Que você tem a presença feminina. O meu sonho sempre foi jogar na seleção brasileira. Isso desde criança mesmo. E eu enxergava muito assim no futebol masculino, eu olhava, eu assistia a TV e eu falava assim, nossa, por que o feminino não aparece? Eu fui muito fã do Romário. Nossa, eu vi o Romário jogando, eu falava assim, gente, na época que ele jogou no Flamengo, eu gostava muito de ver o Romário. Outra pessoa que eu admirava e tentava imitar o Ronaldinho Gaúcho. Depois eu fui crescendo e não tinha essas oportunidades que nós temos hoje, que nossos filhos têm hoje. Que se tivessem antigamente, com certeza eu teria ido muito além do que eu consegui ir me arrastando, assim. Eu sou salva-vidas, trabalho como guardião de piscina, faço extras de guardião de piscina. Eu sou árbitro da FARJ, da Federação Aquática de Natação. Sou árbitro da FEBERJ, que é de basquete 3x3. Eu sempre gostei de praticar esportes, mas o futebol é um dos esportes assim, que eu mais gosto. E não tem investimento, né? As jogadoras do Brasil, por exemplo, da seleção, a maior parte delas, para poder jogar profissionalmente, tem que sair do Brasil. Quando eu fui jogar no Voltaço, nós tínhamos um alojamento, que foi até uma casa que eles alugaram pra gente. Eu não ficava todos os dias não, porque eu vinha para trabalhar. Mas o pouco que eu ficava, nós passávamos por algumas situações financeiras bem complicadas. Nós recebíamos doações. E a estrutura que se dá para o futebol feminino era muito pequena. E aí, eu acho que tem a ver com muita coisa, sabe? Primeiro, o Brasil é uma das sociedades mais machistas do mundo. O masculino tem um espaço muito grande na mídia, onde já não cabe o feminino. Então, o fato do masculino estar na mídia, ele tem esse retorno financeiro muito maior do que o feminino. Quer dizer, na verdade, o feminino nem tem esse retorno financeiro. Que às vezes as pessoas falam assim, é meu sonho ser jogadora profissional, é meu sonho disputar um campeonato carioca, uma Copa do Brasil. Sonho mas a realidade ninguém conta. Se você for considerar outros esportes coletivos, né, o futebol ainda é uma coisa muito masculina, né? Ainda há um machismo muito grande no futebol. E o estádio de futebol é um ambiente ainda muito conservador.
Conservador no sentido mais amplo da palavra, conservador no sentido de ainda ser majoritariamente homofóbico, de ser majoritariamente racista, de ser absolutamente, majoritariamente machista. Havia um preconceito muito grande. Não vou dizer que esse preconceito acabou. Mentira, não acabou. Só deu uma amenizada. Mas ainda há aquela ideia de que a mulher não entende futebol, a mulher não sabe jogar, e se começar a entender de futebol ou saber jogar, ela perderia sua condição feminina. Acabava sendo generalizada. Time de homens, isso, aquilo. Só que não é assim que funciona. O fato de você gostar de um esporte, eu posso jogar que nem um homem, mas isso não significa que eu tenho que agir que nem um homem. A parte feminina continua. Mas as pessoas, elas acham que naqueles 90 minutos da cancha ali, do apoio, do alento, de torcer, que tudo é permitido. Então eu posso ser completamente machista com a bandeirinha que apitou contra o meu time, eu posso ser completamente homofóbico, partindo do pressuposto de que ser gay é algo que deteriora a imagem do outro, e acho que posso ser racista. Acho que para a mulher é um desafio completo de cabo a rabo. Nunca parei para pensar que seria impossível. Até hoje, o que me motiva é o fato de pensar que eu posso ser chamada para algum lugar, eu posso ser chamada por algum clube. Eu acredito em mim, no meu potencial, que eu tenho condições, que eu ainda tenho condições de estar disputando aí. Acho que a mulher ainda tem um papel de enfrentamento duro, acho que tem um esforço bravo para fazer. E que, assim, bravamente só as mulheres poderão fazer. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Eita, esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no couro. O Brasil é o único país que participou de todas as Copas, né? Então tem uma seleção brasileira que está jogando ali em 30. Né? Como um fenômeno de massa já nos anos 30, fica maior ainda a partir de 58 e 62, porque o Brasil se torna bicampeão, né? E jogando esse futebol muito melhor do que os dos adversários. Né? Aí você tem ali em 66, né, um momento meio confuso, o Brasil tinha acabado de vir do golpe de 64, na seleção uma bagunça, convocaram 40 jogadores para a Copa de 66, e em 70, aí já com o regime ditatorial no Brasil, né, querendo usar o futebol para promover essa unidade, vem a coisa dos 90 milhões em ação. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Vamos juntos, pra frente Brasil, salve a seleção. Depois começa a ter uma transição, né, a geração do Pelé, né, do Garrincha, ela foi ficando para trás, né? 70 tem uma geração vitoriosa, mas ela não consegue repetir o feito em 74, 78 uma transição, e depois vem outra geração. 78 o Brasil é eliminado, mas o Brasil sai da Copa sem perder um jogo, importante dizer, o Brasil não perde nenhum jogo em 78. E em 82 você vem a seleção Canarinho. Voa, canarinho, voa, mostra pra esse povo que és um rei. E de 2002 para cá, o que nós tivemos? Nós tivemos em 2006 uma seleção que tinha, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogadores, mas que foi uma bagunça na preparação, e esse time não aconteceu na prática. E desde então nós temos times que não dá para afirmar que são muito melhores que os adversários. Talvez não dê para falar nem sequer que sejam melhores. São times competitivos, estão entre os favoritos. DJ Alpha. DJ Alpha proudly presents Futebol. Futebol.
Sempre gostei de jogar bola desde pequena com meus irmãos, saía para brincar no parquinho, pelados, nos campinhos de terra. Depois disso, comecei a treinar com o Mauro, na Alegria. Depois disso, eu fui pro Rei da Bola, Craquenete. Aí depois disso, começou a abrir portas para mim, joguei campeonatos femininos, comecei a jogar com meninas e o Resende Futebol Futuro também me ajudou muito. Sempre eu joguei com os moleques. Aí quando eu vinha jogar com as meninas, aí eu já tinha mais porte físico, aguentava mais, aguentava porrada também. E foi fácil. Foi fácil depois, eu vim jogar com os meninos, depois ir para jogar com as meninas. Eu sou do Rei da Bola Craquenete e o Rei da Bola situa-se lá na Alegria e foi aí que eu conheci a Belinha. Ela já era muito diferenciada desde pequena, não pode negar isso aí. Então ela precisava de um apoio, uma lapidação no meio das meninas, que ela só jogava no meio dos meninos. Então foi aí que viu que ela cresceu muito. Ela veio com uma força física muito grande, uma menina que bate com as duas pernas, tanto com a direita como com a esquerda, então ela tem muito potencial. Meus amigos, desde pequenininha eu falava que queria ser jogadora de futebol e tal. Aí minha mãe, vai que vai dar certo. É muito importante, eles sempre me apoyaram em tudo, falando que eu tinha potencial e tal. Isso é o essencial do futebol. Eu nunca imaginava de chegar até onde a gente está, entendeu? Tendo a minha filha longe, entendeu? Mas é a vida, né? A gente tem que reconhecer que ela tem potencial para isso, entendeu? Meus amigos não acreditavam muito não, ficavam zombando na minha cara, mas agora tá aí de prova para eles. Depois a gente ficou sabendo que ia ter essa peneira da CBF social aqui. Aí a gente trouxe ela aqui, onde ela fez 2, 3 treinos aqui, ela se destacou muito, né? E o treinador já ficou muito encantado com ela e pediu para que a gente procurasse algum clube próximo daqui que disputasse algum campeonato. Era 3 dias de testes. Aí eu peguei, meu técnico Léo e o Fábio me trouxe. Aí no primeiro dia eu passei. Aí no segundo, me chamaram para voltar no segundo dia, eu voltei e deu tudo certo. Aí só esperei o nome sair na lista lá de quem ia ser convocado. Foi uma oportunidade única que eu dei sorte, que foi aqui em Resende ainda, do lado de casa. E depois da seletiva que começou a abrir mais portas ainda. Foi aí que eu conheci ela lá em São José dos Campos, né? E levei ela para lá. E no primeiro treino ela já destacou, já ficou por lá mesmo, entendeu? E ela só vem de uma crescente. Eu já estou conseguindo ajudar minha família, porque eu estou no futebol também por causa disso, para poder mudar a situação da minha família. E questão também de amadurecimento ajuda bastante. Morar sozinha, sem depender da mãe para tudo. Quando eu cheguei lá, nem acreditei que eu estava lá. Primeira vez, tá podendo jogar um jogo oficial, ainda mais ser titular na seleção brasileira. A gente começou bem na competição, ganhamos os 3 primeiros jogos, aí depois perdemos 2. E já complicou a gente pra caramba. Aí, tipo assim, outros times zombavam da gente, achavam que a gente não ia conseguir mais nada. Conseguimos ganhar da Colômbia de 1-0. E depois da Venezuela de 3-0, foi onde que a gente conseguiu o título. E é engraçado também ver meus amigos pedindo para tirar foto e tal, autógrafo, e é muito engraçado. O Mundial agora é em novembro no Uruguai, e aí vai ter várias fases de treinamento de novo, e se Deus quiser, vou estar nessa lista também. Olha, a gente tem o olho, né, mas precisa também ter o talento. Talento vem mais do jogador. Eu que trabalho não só com feminino, com masculino, eu acredito que em Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, tem muito potencial de muitos jogadores, né? Precisa fazer um trabalho de base melhor para que esses garotos tenham uma oportunidade maior. Meu sonho é poder fazer parte da seleção principal e sair do Brasil, jogar em qualquer time fora aí. Porque no Brasil o futebol não é muito reconhecido, para fora já é mais. E é sonho de qualquer menina poder jogar na seleção brasileira. Sonho de qualquer um, na verdade. Mais de 95% dos jogadores do Brasil eles não ganham muito dinheiro. O futebol é um esporte que tem muito praticante no Brasil que ganha lá um salário mínimo, entendeu? Que ganha pouco. Então uma coisa que é um sonho que também tem um pouco assim, é muito difícil. Né? Então tem muita coisa no futebol hoje que coloca o talento às vezes em segundo plano. Então não basta ter só talento,
Então você tem que ter muito talento, você tem que ter sorte um pouco. Então mesmo no futebol, essa ascensão social, que é um desejo, o jogador se torna realmente um herói, né? Eu comecei no gol. Comecei no gol, na quadra lá, que sabe que eu moro perto da quadra lá, e lá que eu comecei. Eu ficava no gol, eu não imaginava não. Depois, de repente, eu comecei a gostar de jogar na linha, aí eu comecei a gostar de futebol. A gente começa a gostar quando as pessoas começam a falar, pô, você joga bem, que não sei o quê, pô, você tem futuro. Eu lembro uma palavra que o pessoal mais falava, você tem futuro, não sei o quê. Aí que eu comecei a gostar bastante de futebol e até os meus 12, 13 anos, eu tinha certeza que eu ia ser jogador. Isso batia forte no meu coração, que eu ia ser jogador de qualquer jeito. Eu falei assim, não importa a hora, o tempo, eu tinha certeza que eu ia ser jogador, porque eu confiava muito no meu futebol. E aonde eu jogava, aonde eu fosse jogar, eu era diferente do que as outras pessoas. Então eu tinha certeza que eu ia ser jogador de futebol. Pena que não foi assim. Boa parte dessa juventude que faz essa escolha, alguma hora tem que escolher se, sei lá, se gasta esse dinheiro na passagem para ir fazer a peneira ou se falta a aula e reprova no 5º ano. Então, muitos desses caras até não completam um mínimo de escolaridade. E quando se vê frustrado essa tentativa de ser jogador de futebol, ele está mal colocado no mercado de trabalho. Então é um dilema também, né? E eu falava, ô mãe, amanhã tem treino. Aí eu não tinha dinheiro de passagem para ir treinar. Aí ela trabalhava em Vargem Alegre, né, lá no colégio, lá no Vasco. Aí ela falava, então não vai dar para você ir hoje, tal, não sei o quê. Aí de repente, em cima da hora, eu lembro que eu pegava o ônibus aqui, eu já treinava no Barra Mansa nessa época. Eu já pegava o ônibus aqui, aí em cima da hora ela falava, Diego, vai treinar, toma. Tipo, eu via minha mãe pedindo carona para ir trabalhar, ela me dava o cartão dela. E ela pedindo carona e aquilo, sabe, crescia muito mesmo dentro de mim. Crescia a vontade de ser jogador, de poder ajudar minha mãe, ajudar minha irmã. Eu pensava muito em ajudar minha irmã. Aí eu me emociono porque quando eu falo da minha mãe, cara, porque foi a pessoa que me deu mais apoio. Mais apoio foi ela. Eu achei que estava bem quando eu estava no Barra Mansa, estava bem de perna. Quando eu cheguei no Volta Redonda, nossa, eu lembro que a zaga era o... Aí que eu conheci o Dedé. A zaga era o Dedé e o Luan, se eu não me engano. Eu pegava a bola, botava na frente, os caras já vinham, já me rachavam no meio já. E eu falei, caramba, não tô conseguindo correr aqui, cara. Não tô conseguindo correr, os caras são muito mais rápidos do que eu. Aí o cara, tipo assim, o cara teve bons olhos, ele viu que eu tinha alguma coisa diferente. Aí ele foi e me federou. Um zagueiro, o nome dele é Leonardo. Um zagueiro, ele num treino contra, eu tava acabando com o treino, tava destruindo o treino. No treino contra o Júnior, ele foi e me deu uma entrada maldosa no meu tornozelo. Até hoje eu sinto meu tornozelo. Ali foi a minha queda. Foi então que eu desisti, falei, parei, não quero jogar mais bola. Aí comecei a trabalhar numa firma ali, perto de casa aqui, que é a Reluz. Comecei a trabalhar, aí os caras foram e me ligaram, os caras do profissional. Falou, Diego, tem cinco moleques aqui que vamos aproveitar, você tá entre os 5. Foi onde eu voltei, já tinha desistido, foi onde eu voltei a jogar bola de novo. Aí era 5, lembra que eu te falei que era 5 na casa, lá no CT. Aí foi o 5º chamado lá embaixo. Aí o rapaz já veio triste já, falou com o rapaz que não ia poder ficar com ele. Eles me chamaram lá, falaram, Diego, a gente não vai poder ficar com você não, cara. Não vai poder ficar com você não, porque vai começar o Campeonato Carioca e tem outras pessoas para chegar e tal. Não vai poder ficar com você não. Já tem bastante gente aí na casa e alguns quartos aí vão ter que ser aproveitados pelos profissionais que vão chegar. Eu sabia que ali já tinha acabado porque ia começar o Carioca, eu não tinha base nenhuma, não consegui mostrar meu futebol para poder jogar um Campeonato Carioca. Que a gente não pode vender a vida do jogador de futebol como aquela história belíssima do Globo Repórter de toda sexta-feira, que é a exceção. Olha, ele morava a 14 quilômetros de onde treinava, mas ele nunca desistiu, e ele passou fome, e ele hoje joga na Espanha. Vai ter muita gente que fez a mesma coisa, a mesma trajetória, talvez com mais talento, e que hoje teve que se virar na vida de uma outra forma. Cara, eu tô mentindo, né?
Hoje eu vivo, trabalho na CSN, né? E vivo da minha barbearia também. Segunda a sábado, barbearia, todos os dias barbearia. Segunda a sábado e CSN todo dia. A gente trabalha de turno, é complicado, é. Nunca cheguei a ter um empresário de verdade. Era um cara de Barra Mansa, cara que tomava conta, né? Tomava conta de mim. Se eu tivesse um pai que me apoiasse, que me desse esse respaldo, hoje eu seria um jogador de futebol. A palavra parar para mim não existe. Só se Deus quiser. Porque enquanto Ele estiver permitindo que eu faça, só a morte me para. Futebol é... Tipo, é aquilo que... Aquela coisa que dá um frio na barriga até hoje. Futebol é meu sonho. Meu sonho é desde criança. Então, é isso que eu tenho pra dizer. Se eu ser jogador, aí vai... Eu talvez vou ficar chorando de felicidade, talvez por 7 dias, uma semana. Eu vou ficar chorando todo dia. Quando disserem que é só futebol, que dizem emoção, cada lágrima no olho que transborda o coração, cada grito, cada gol, cada vida pulsação, cada alma torcedora se compõe uma nação. É a razão, vibração, suor que não tem preço, o peso da camisa, o escudo, a estrela no universo, a relação de amor e ódio independente do sucesso. É a paixão que não se explica, nem mesmo com esse verso. É a torcida eletrizante, a alegria quando se ganha, derrota inesquecível 7-1 pela Alemanha. É a dor, é o amor, o arco-íris sem cor, é o sentimento estampado na cara do torcedor. É o jogador que dá sua vida pelo time na partida, é a raça que faz a massa organizada na torcida. Uma relação tribal que direciona um sentimento, é o amor incondicional que aprisiona meu pensamento. Não é só futebol, é muito mais que amor. É paixão que a luz em meu peito sem saber porquê. Não é só futebol, é muito mais que amor. É emoção de vibrar e torcer sem precisar querer. É a arte popular, o ópio do povo, os dribles no clássico, o nome do jogo. O estádio lotado, cheio de almas fanáticas, o grito vibrante, torcidas apaixonadas. A narração do gol pelo comentarista da TV, a jogada fascinante, imprevisível de se ver. Euforia depois da vitória, o grito da glória. Campeão dos campeões, irmão, respeita a minha história. Paixão que mexe ao fundo do controle emocional, o gosto e o sentimento que tem pra secar o rival. Futebol sensacional, é algo que nos define. Podes até trocar de nome, irmão, mas nunca de time. Entra incendente, vai além das 4 linhas. É a qualidade do R10 para tratar a bola como uma rainha. É diversão, paixão, coração, profissionalismo. Não é uma questão de vida ou morte, é muito mais que isso. Não é só futebol, é muito mais que amor. É paixão que a luz em meu peito sem saber porquê. Não é só futebol, é muito mais que amor. É emoção de vibrar e torcer sem precisar querer.